noite. Espero que dessa vez tudo corra bem, né? Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a todos aqueles que deram as suas dicas para que pudéssemos estar hoje aqui online, né? Agradecer principalmente aí a Daniela, a sua família, né? O Guilherme, o Felipe, que nos ajudou que a parte técnica aqui fosse solucionada. Tá bom? Então, agradeço a todos. Obrigado pelas dicas. Muito bem. Nós vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo. Como nós ficamos prejudicados na última aula, devido ao som estar muito ruim, eu vou repetir, então, aquilo que nós deveríamos ter passado na segunda-feira passada, que é justamente o conceito da desencarnação do espírito, ok? E eu peço de novo, por gentileza, me informem, né, através do bate-papo, se está tudo ok com o som dessa vez, né, com o vídeo. Podem me avisar aqui, deixa eu ver aqui no bate-papo se alguém falou. Ninguém falou nada. Quando ninguém fala nada, é porque eu acho que está tudo bem, né? Boa noite. Fabi, tá ótimo? Opa, então tá bom. Está dizendo aqui que está tudo bem. Muito bom. Nossa, eu estou feliz aqui que a gente vai conseguir cumprir essa nossa primeira aula. Apesar das forças negativas, nós vamos ser insistentes para que dê tudo certo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui fechar o nosso bate-papo e vamos admitir aqui o Aristides. Muito bem. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui juntos em momentos de paz, de luz, de harmonia, de aprendizado. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus e pedir que corra tudo bem. Temos muito a agradecer, muito pouco a pedir. Mas pedimos, meu bom Deus, as suas bênçãos, a sua proteção, para que possamos iniciar mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz. Que assim seja, hoje e sempre. Muito bem, então vamos, eu vou compartilhar aqui a aula com vocês, né? Obrigado, Vanessa, por dizer aqui que está tudo bem, né? Então é isso. Vamos dar início por causa do nosso tempo, que é muito curto, né? Eu vou compartilhar a tela de estudo, né? Muito bem. Ótimo. Então, desencarnação do espírito. Por que eu acredito que é importante que nós saibamos a respeito do desencarne, entre outras palavras, a respeito da morte, né? Que é um tabu muito grande no nosso meio, né? Nós ainda temos muito medo da morte, da partida, do que vai acontecer do outro lado, né? Da partida de entes queridos. No entanto, esse medo tem que ser transformado em conhecimento, né? Por quê? Porque o desencarne, a morte, é a única certeza que nós temos da vida. É uma continuação da nossa vida, né? Ou nós, definitivamente, nós aprendemos sobre o desencarne, instruímos aqueles que estão conosco, principalmente os nossos filhos, para que não haja tanto sofrimento, né? Como as pessoas sofrem, né, com a partida de entes queridos. Hoje mesmo eu atendi uma senhora chorosa, em depressão, voltou a fumar, porque perdeu a sobrinha, 18 anos, né? Partiu num acidente de carro. Mas ela não tem esse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá. E realmente acaba ficando muito difícil, porque para muitos
O desencarne é como se fosse um afastamento quase que definitivo. Por mais que a pessoa acredite em Deus, acredite em Cristo, acredite no céu, se não tiver algumas explicações que Kardec nos trouxe através da doutrina dos espíritos, realmente fica muito difícil, né? Então, quando a gente fala de morte, quando a gente fala de desencarne, a gente tem que primeiro perceber qual é o conhecimento do outro que está à nossa frente. Senão fica muito difícil nós tentarmos incutir na mente dele aquilo que nós também demoramos muito tempo para aprender ou até que ainda não compreendemos, porque ainda sofremos muito, né? E aí entra o Covid, né? Quantas vezes esse ano já me perguntaram, poxa, você é espírita, né, Rogério? Sim. Como que o espiritismo explica esse Covid? Aí eu tenho que fazer uma pergunta, como que você entende a morte? Porque dependendo de como a pessoa compreende a morte, tem que ser dada uma explicação ou outra. E dependendo do que você vai falar para aquela pessoa, dependendo do que ela acredita, acaba não valendo muita coisa aquilo que você vai falar, né? Então, o sofrimento, né, do desencarne, da partida, tem muito a ver com o nosso conhecimento, com a nossa elucidação a respeito desse assunto, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês uma charge aqui que eu achei, né? Por exemplo, é como se a pessoa, né, no caso ali o fantasminha, né, ele faleceu, desencarnou e não percebeu que ele tinha desencarnado. Então, apegado às coisas materiais, que ele voltou para casa. E a esposa e o filho, com uma certa mediunidade, ouviu, né? E eles se assustaram. A esposa, por exemplo, está aqui, ó, ela desmaiou, o filho desmaiou e ele ficou ali. Mas desmaiaram de susto? Por que que todo mundo tem medo de mim? Por que que as pessoas ainda têm tanto medo da morte? Porque não conhecem, porque desconhecem o verdadeiro conceito. E é o que nós vamos falar hoje, nesse nosso primeiro estudo a respeito do desencarne. Vamos falar do conceito do desencarne. Isso é importante que a gente saiba. Então, nós vamos falar um pouquinho desse assunto, do conceito, de como ocorre a separação da alma, né, do espírito do corpo, o desligamento do perispírito, e vamos falar um pouquinho sobre morte acidental, né, e a morte violenta, a diferença entre elas, tá bem? Então vamos lá para o nosso conceito. O que é o conceito de morte, de desencarnação? É o retorno da vida corporal para a vida espiritual. Então, quando a gente fala de desencarne, nós estamos falando do espírito. Então, é o espírito que está saindo da sua matéria e indo para a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porque nós, por exemplo, não passamos de espíritos também, só que encarnados. Tá certo? Então, quando a gente fala de desencarne, nós não estamos falando da matéria, nós estamos falando do espírito que desencarnou, que saiu da matéria e voltou para a sua verdadeira vida, que é a vida de espírito. Então, por que nós temos a nossa matéria, a vida corporal? É um aprendizado para que o espírito atinja graus mais elevados de conhecimento. Então, nós ainda aqui, quando o espírito necessita da matéria, é porque ele ainda está em fase de evolução, como se estivesse ainda lá no jardim da infância. Então, quer dizer que quando eu não precisar mais retornar para a vida corporal, significa que o meu espírito evoluiu? Sim. Então, eu atingi o patamar máximo quando não necessitar mais da vida corpórea? Não. Quando o nosso espírito não necessitar mais dessa vida corpórea, né, ele não mais vai reencarnar. Não significa que ele não vai evoluir. Quando ele vira espírito puro, ele começa de novo, lá no banquinho, lá do prezinho, do jardim da infância dos espíritos puros, para ir crescendo e atingir um patamar alto daquele espírito da esfera crística,
que é a esfera mais alta que o plano nos deu a conhecer. Obviamente que existem espíritos muito mais evoluídos do que o Cristo da esfera crística, mas nós conhecemos e recebemos alguma informação até essa esfera crística, ok? Muito bem. Então, a gente passa a entender como diz Albano Metello no livro Obreiros da Vida Eterna, é um instrutor espiritual desse livro. Ele diz assim, que o desencarne, né, na realidade, ele é um fenômeno natural da renovação. Por que renovação? Porque quando nós desencarnamos, nós estamos entrando num outro patamar de evolução, que com o devido auxílio, segundo os preceitos evangélicos, descortina novos horizontes e aclara os caminhos evolutivos. Obviamente que este conceito, ele se relaciona àqueles espíritos que estão se preparando melhor para esta renovação, né? Lembra quando nós conversamos aqui sobre aquela porta estreita, a porta larga, o caminho estreito, o caminho largo? Normalmente, o fenômeno da renovação é aquele que se dá aos espíritos que passaram pela porta estreita, a porta mais difícil, né? Aqueles que percorreram o passado e o presente dentro dos verdadeiros preceitos evangélicos. Quando ele passa para o outro lado, né, naquela muralha do tempo, você tem a porta estreita e a porta larga. Você percorreu o caminho correto, um bom passado, um bom presente, poucos vão passar pela porta estreita. Aí sim, o outro lado nós temos a renovação. Esse é o caminho de todos os espíritos. O que acontece é que aqueles que estão pela porta larga, eles vão passar, mas não imediatamente para a renovação. É aí que eles vão passar para tem um pouquinho de sofrimento e um novo reencarno. Para que talvez numa próxima vida ele, sim, caminhe para a renovação, porque esse é o objetivo. É a renovação, é a felicidade. E isso que deve significar o quê? O desencarne. É uma continuidade da vida, que descortina novos horizontes e aclara os caminhos evolutivos. Como que nós podemos impedir, então, que um espírito que nós amamos não percorra esse caminho de novos horizontes e clareamento dos caminhos evolutivos? Porque ainda nós temos o nosso velho egoísmo, né? O velho egoísmo humano, que nós queremos aos seres, os espíritos, para nós. Porque os nossos filhos, nossa, é o meu filho, não. Ele está nosso filho, está nosso pai, nossa mãe, está nosso irmão. Nós não somos médicos, engenheiros, nós estamos médicos, engenheiros, né? Por isso que temos que ter humildade no nosso coração e na nossa conduta, né? E da mesma forma os nossos filhos, eles pertencem ao mundo e fazem parte da verdadeira família universal. Um dia nós vamos fazer parte desta família continuamente. Por enquanto, nós temos uma família mais estreita, que também não é a nossa família carnal, é a nossa família espiritual, que talvez muitos da nossa família carnal pertençam à verdadeira família espiritual, que ela é enlaçada através do amor. E que todos nós um dia vamos nos reencontrar. Então, a morte, na realidade, olha que conceito bonito, é um fenômeno de renovação, que descortina novos horizontes e aclara os caminhos evolutivos. Então, nesse conceito, nós percebemos que não existe nada de escuro, nada de negro, nada de pesado, nada de caixão, nada de enterro, nada disso. Isso é pura luz. Então, nós temos que mudar o nosso conceito através do desencarne, porque lá eles podem estar muito mais felizes do que do sofrimento que estavam passando aqui na Terra. Muitos partiram através do Covid. Mas quantos que já não estavam passando por sofrimentos maiores nesta vida? Né? E nenhum que partiu de Covid partiu de última hora, podem ter certeza. Fazia parte de todo um planejamento, da qual esse espírito que partiu também fez parte do planejamento. E lá atrás ele já sabia que iria partir nesse devido momento. Tá bom? Muito bem. O desencarne, ele ocorre, na realidade, com o quê?
Tem que existir alguma coisa. Como que nós explicamos cientificamente? O desencarne ocorre com o rompimento do cordão fluídico entre matéria e espírito. Vocês podem observar que aqui nós temos um ser, um espírito encarnado que está doente, tá certo? E está passando pelo processo de desencarne. Desse lado nós temos a família dele carnal e desse lado a sua família espiritual, junto de dois instrutores espirituais que auxiliam nesse processo de desligamento. Então, quando que esse espírito definitivamente ele vai ser considerado como morto, digamos assim? Conseguem observar que aqui da sua fronte sai um cordão. Isso aqui chama-se cordão fluídico, que o liga ao seu espírito junto com o perispírito. Quando que vai acontecer a morte? Quando ocorre o rompimento deste cordão fluídico. Porque esse cordão é o que liga, né, a matéria ao espírito, através do perispírito. E aqui está a sua mãe, que veio buscá-lo. Nesse momento que o espírito, junto com o perispírito, está aqui, no colo da mãe, ele está definitivamente morto, desencarnado? Não, ainda não. Quanto tempo demora para ocorrer o rompimento desse cordão fluídico? Isso pode demorar de segundos, minutos, horas ou anos. Depende do tipo de morte, depende do aprendizado desse cidadão durante a vida e também dos seus ensinamentos morais, da sua moralidade. Então, existem diversos fatores que podem influenciar o tempo de desligamento desse cordão fluídico. Quanto mais rápido é esse desligamento, menor o sofrimento. Concluímos o quê? Que os espíritos mais moralizados, que tiveram uma boa vida, terão, né, um rompimento desse cordão fluídico de uma forma facilitada, ok? Sem que essa matéria ou esse espírito venha a sofrer, principalmente o espírito, ok? Muito bem. Kardec ele faz um comentário para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre espírito, perispírito e corpo físico. No slide passado, o que foi dito? Que a morte, né, ela vai se consagrar no momento em que ocorrer o rompimento do cordão fluídico, que separa o corpo físico do espírito. E esse cordão fluídico está no perispírito. Então, a gente vê aqui o corpo físico e aqui o perispírito, que tem a mesma forma do corpo físico, e o espírito, que é praticamente a consciência. O espírito não tem forma. Quando nós visualizamos um espírito através da nossa mediunidade, aqueles que a possuem mediunidade de visão, na realidade está vendo o quê? O perispírito, porque o espírito não tem forma, tá ok? Então, ele compara, né, o corpo espírito e perispírito a uma fruta. Então, o carocinho lá dentro é como se fosse o quê? Semente, o germe, é o espírito. A polpa da fruta, que é o perisperma, seria o perispírito, e a casca grosseira e externa seria o corpo físico. Só para que a gente tenha um melhor entendimento e uma melhor compreensão. Comentário de Kardec. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, vejam bem, se pode chamar perispírito. Então, o perispírito, como o próprio nome diz, perispírito, ele pertence a quem? Ao espírito. Então, aonde o espírito estiver, o perispírito também ali estará. Então, quando acontece o desencarne, o espírito vai embora, ele carrega junto o perispírito. Mas para ele poder ir embora, tem que haver um desligamento de um cordão fluídico,
que liga o perispírito à matéria, né? Quando ocorre esse desligamento, aí sim, ocorreu a morte propriamente dita. Por isso que nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, com aquilo que muitos querem dentro da medicina, né? Daqueles desligamentos de aparelhos, porque muita coisa acontece neste momento em que o espírito está em preparo para a sua partida. Vamos falar melhor disso mais adiante. Muito bem. Para que vocês tenham uma compreensão melhor disso que nós estamos falando. Então, eu trouxe 3 imagens aqui falando do conceito de corpo, espírito e perispírito. Ok? Então, vamos lá. O que é o corpo? A matéria é um componente material análogo dos animais. Então, o corpo que nos reveste em termos de matéria é o mesmo, né? As células é o mesmo de qualquer outro animal. Animal racional, irracional, de qualquer classe, né? As células que os formam são as mesmas. Tem sua origem no fluido universal. Então, para a formação da nossa matéria e de qualquer outra matéria existente no nosso globo, na nossa Terra, a origem vem do fluido universal, né? É dele que parte tudo aquilo que forma a matéria. Corpo, matéria, é um invólucro e instrumento de que se serve o espírito. Então, na realidade, o nosso corpo é um instrumento da qual o espírito se utiliza para que ele possa crescer, para que ele possa agir, para que ele possa verdadeiramente mostrar para o que ele veio fazer aqui na Terra. Então, o espírito, no momento do reencarne, ele se serve da matéria e do corpo para algumas funções, principalmente o autoconhecimento, perdão, né? E aprendizado, moralização, né? Como diz Joana de Ângeles, a gente tem que aprender 3 coisas. Espiritização, né? Nós temos que ter aprendizado, né? Que é a instrução, tá certo? E também temos que nos tornar mais humanos, que é a humanização. Então, são 3 coisas fundamentais que nós devemos aprender aqui, quando nós estamos encarnados. Essa é a principal função do nosso espírito. Corpo, ele é de vida efêmera, vai durar um determinado período, né? E sujeito às transformações da matéria, né? Por isso que ele vai mudando, o nosso processo de envelhecimento, as células vão mudando, nós ficamos doentes, envelhecemos. Diferentemente do espírito, o espírito não passa por essas transformações. Quem passa é a matéria. O espírito, quando ele se liberta, é o mesmo espírito do nascimento, só que com novas experiências, um novo aprendizado. Em termos de, digamos assim, da sua formação, daquilo que ele possui, ele não muda absolutamente nada. O corpo, sim, ele sofre toda esta plasticidade. Inicia-se novinho e lá na frente, depois de 60, 70 anos, ele tem uma conformação totalmente diferente. À medida que o espírito evolui, ele também se aperfeiçoa. Então, quando nós encarnarmos, né, por exemplo, o nosso espírito encarnado num mundo mais evoluído, né, o nosso espírito vai ser mais evoluído e a nossa matéria também o será. Nós teremos uma alteração da nossa forma física, porque o fluido daquele local, daquele planeta também vai ser diferente. Então, nós teremos, por exemplo, uma mudança no nosso tempo de crescimento. À medida que o nosso espírito evolui e cresce, nós necessitamos cada vez menos da nossa infância e da nossa adolescência. Para que serve a nossa infância e a nossa adolescência no momento atual? É um preparo do nosso espírito. Nós precisamos muito dos nossos pais. Olha a responsabilidade aí, daquele que é pai, daquele que é mãe.
daquele aprendizado até os 5 anos, dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, dos 15 aos 20. Quando esse espírito ele já encarna no mundo mais evoluído, o tempo de infância e o tempo de adolescência, ele diminui. Por quê? Porque o espírito não mais necessita desse tempo de aprendizado para atingir a sua fase adulta. Então, esse tempo diminui. Existe uma longevidade do espírito, da matéria. Então, a nossa matéria não vai viver somente 60, 70 anos, vai poder viver 100, 150 anos. Obviamente que nesses mundos o tempo também diminui, né? Então, quanto mais evoluído é o nosso mundo, menor é o tempo, duração dos nossos dias, porque as coisas acontecem mais rápido. Nós não precisamos de tanto tempo para tomar o quê? As nossas decisões, a mudança de conduta, porque somos espíritos mais evoluídos. Nós necessitamos de menos orientações e mais ações, tá certo? Espírito. Espíritos são seres inteligentes criados por Deus. Questão 23. Foi feita essa pergunta por Kardec. O que é espírito? E o plano espiritual respondeu para ele: é o princípio inteligente do universo. É um princípio, aquele que pensa. Então, no nosso corpo, hoje, existe o princípio inteligente, que é a nossa inteligência. Mas ele não tem forma. Eles desejam o seu progresso e perfeição. A meta do nosso espírito é a perfeição. Por isso que Jesus disse que todos nós estamos fadados a um determinado objetivo, que é a felicidade. Quando nós formos perfeitos, nós também seremos o quê? Felizes. E só tem uma condição para isso, é o progresso. Nós jamais regredimos em desenvolvimento. Nós podemos dar uma estagnada, mas nós nunca somos piores daquilo que nós fomos no passado. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Não queiram saber o que vocês foram no passado. Vocês nunca, e nem eu, fomos algo melhor do que nós somos hoje. Nós somos o melhor dos nossos espíritos hoje. Então, quer dizer que a gente foi pior no passado? Com certeza. Com certeza. Então, esqueçam aquela história de que talvez vocês tenham sido um rei, uma rainha. Foi um mau rei, foi uma má rainha, senão não estaria aqui, certo? Então, hoje é a nossa melhor visão daquilo que nós todos somos. Tiveram um princípio, mas não terão o quê? Um fim. O nosso espírito, em um determinado momento, foi criado por Deus, mas ele não terá fim. Os nossos espíritos são eternos. Então, sabe aquele seu parente que ele partiu? Pois bem, você o ama, ele o ama? Perfeito. Vocês terão uma vida eterna. Estarão desconectados materialmente por um tempo, mas terão uma grande conexão espiritual, né? São seres individualizados, não existem dois espíritos iguais. Quando Deus criou você, ele pegou a receitinha e jogou fora. Cada um de nós tem as suas qualidades individuais. São seres incorpóreos e indivisíveis. Nós não podemos, não tem como criar dois espíritos exatamente iguais. E não tem corporeidade nenhuma. Não é matéria. Espírito não é matéria. Ele é imaterial. Assim como Deus. Tá certo? E o perispírito? O perispírito é o envoltório fluídico de que se serve o espírito em suas manifestações extrafísicas. Então, tudo aquilo que nós necessitamos fazer como um espírito encarnado, de comunicabilidade para com o meio extrafísico, quem faz isso é o nosso perispírito. É o nosso perispírito que faz com que o nosso espírito possa se comunicar com outros espíritos desencarnados. Não tem inteligência nem autonomia, porque a inteligência está no espírito, não no perispírito. A autonomia pertence ao espírito, que comanda o perispírito e o nosso corpo. Perispírito é aquele que participa ao mesmo tempo da matéria e da espiritualidade.
Por quê? Porque é ele que liga a nossa matéria ao espírito. É ele que faz com que o nosso espírito possa conversar com espíritos encarnados. Por isso que ele participa ao mesmo tempo da matéria, que é a origem, e da espiritualidade, que tem uma natureza etérea. Ele é constituído do fluido cósmico universal, inerente ao globo em que estagia. Isso significa o quê? Ele é matéria, assim como o nosso corpo, só que ele é mais fluídico. Ele não é um espírito, ele é matéria. E como ele se relaciona com o fluido cósmico inerente ao globo, globos mais evoluídos vão fornecer um perispírito também muito mais fluídico. Se nós hoje estamos no atual estágio evolutivo, que não é dos melhores mundo de provas e expiações, o nosso perispírito também ele é mais pesado, inerente ao globo que estagia, no caso hoje, a Terra. É o traço de união entre o espírito e a matéria. Se tem algo que une o nosso corpo com o nosso espírito, é o perispírito. Por isso que aquele cordão fluídico, existe um cordão fluídico que liga os dois. Quando ele é seccionado, né, aí sim ocorre o desligamento, que é o desencarne, tá certo? Ele liga o espírito ao plano espiritual. Então, essa comunicabilidade do nosso espírito encarnado a espíritos desencarnados, quem faz também é o perispírito. E toma a forma que o espírito queira, tá certo? Então, quando nós desencarnamos, né, a forma normalmente é do nosso último corpo físico. Mas se o espírito quiser que ele se pareça com o que ele foi em 3 encarnações passadas, ele também o pode fazer. Tá certo? Aquelas imagens grosseiras, grotescas que a gente vê na literatura, de espíritos obsessores, chifrinho e aquelas coisas. Quem é que faz aquilo? É o espírito que não está evoluído, e ele transforma o seu perispírito para que ele se mostre daquela forma. Então, aquilo existe? Existe, mas é uma manifestação causada pela vontade do espírito, que é de assustar, que é de tentar controlar outros espíritos. Tá certo? Muito bem. E o espírito? Esses são os... Opa, desculpa, já falei perispírito. Muito bem. Então, aqui, ó, para finalizar, aqui eu busquei uma imagem, né, para que vocês possam entender o quem é quem. Corpo é o que nós conhecemos. Olha, basta você olhar para si para ver o corpo. Uns mais bem feitos do que outros, né? Perispírito, ele tem mais ou menos o formato do nosso pelo espírito, que não tem forma. É a nossa inteligência, tá certo? É assim que se mostra o espírito. Em mundos mais evoluídos, né? Ele não tem forma. Quando ele quer se mostrar para nós, espíritos encarnados ou espíritos menos evoluídos, ele vai tomar a forma do seu último corpo, através do perispírito, que sempre estará junto do espírito. Perfeito? Muito bem. Aqui a gente observa, só para que vocês tenham uma noção, uma pessoa que morreu, não, ela está dormindo, está num sonho, tá certo? Então, quando nós sonhamos, toda noite acontece isso. O que acontece é que várias noites a gente não lembra, mas todas as noites o nosso espírito, junto com o perispírito, se afasta da nossa matéria. Fica ligado a ela através do cordão fluídico. Que distância que o nosso espírito com o perispírito pode percorrer? Os instrutores espirituais nos dizem que a distância corresponde a aproximadamente 3 voltas no nosso planeta. Então, vai longe. Pode ir muito longe, mas normalmente a gente não vai tão longe. A gente fica próximo à nossa crosta. Tá certo? Então, isso daqui não é morte. Então, Rogério, pelo que eu estou pensando aqui, então, quando a gente dorme, é uma experiência de uma semi-morte? Mais ou menos. Certo? Então, aquele sonho é como se fosse um preparo, todos os dias, para o nosso desencarne, tá?
A morte seria se ocorresse o desligamento deste cordão fluídico. Perfeito? Aqui é uma reunião que está acontecendo, olha que interessante, para finalizar. Uma reunião que está acontecendo no mundo espiritual, da apresentação de um ser, de uma criança, que está sendo apresentada em espírito para os seus pais. Está aqui. Tá certo? Aqui, seres encarnados, o pai, futura mãe, que foram levados em espíritos ao mundo espiritual. Tá certo? Então, quem são os encarnados e os desencarnados aqui? Conseguem observar? Aqui, ó. Esse, aqui, ó. Aqui não dá para visualizar direitinho. Aqui a mãe, ó. Tá vendo o espírito dela, com o perispírito, ligado através do seu cordão fluídico. Aqui também está saindo desse aqui, o pai. Também está dormindo, em sonho, ele foi levado a ser apresentado para o seu futuro filho que vai nascer. Né? E aqui nós também temos um ser encarnado que foi levado até lá para assistir à reunião. E todos esses são espíritos desencarnados, que não têm cordão fluídico. E esse bebezinho, por que ele não tem cordão? Porque ele ainda não nasceu. Ele vai ser apresentado aos seus pais em espírito. Tá certo? Então, quanta coisa acontece que nós vamos falar no processo de reencarnação, que será uma outra aula, que é fantástico falar sobre isso também. Ok? Muito bem, meus amigos. Segunda aula será semana que vem, e nós vamos falar um pouquinho sobre o rompimento, né, do desencarne suave, aquele desencarne brusco. Suave é quando o espírito cumpria o seu tempo, e o brusco é quando o rompimento se faz antes do período estabelecido. Então, tem bastante coisa aí para nós conversarmos. Tá bom? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, nós temos alguns segundos. Queria agradecer a Deus por estarmos aqui juntos, né? Não vai dar muito tempo para nós finalizarmos. Gente, que Deus acompanhe todos vocês. Tenham uma excelente noite. Até a próxima segunda-feira. Um beijo aí em vossos corações.